A história das eleições no Brasil começa a partir da Constituição de 1824, que vigorou durante todo o período imperial. Porém, para ter direito ao voto, o eleitor deveria ter a idade mínima de 25 anos e ser do sexo masculino, além de comprovar a renda mínima anual proveniente do comércio, indústria ou propriedade de terras. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, pela primeira vez o eleitor pôde escolher o presidente que governaria o Brasil por 4 anos. O voto era aberto, o que favorecia a fraude e o conhecido voto de cabresto. O eleitor votava não por convicção, mas por pressão dos coronéis que eram chefes oligárquicos do interior do Brasil. Durante toda a República Velha, a eleição permitiu ampliar a participação do eleitor, mas as práticas coercitivas impediam que o voto acontecesse de forma livre. A Revolução de 1930 trouxe novos rumos para as eleições. A Constituição de 1934 estabeleceu o voto secreto e, pela primeira vez na nossa história, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Outra conquista na área eleitoral garantida por essa carta foi a Justiça Eleitoral, órgão federal que fiscalizava e ainda fiscaliza as votações hoje, impedindo a fraude e outras irregularidades eleitorais. Entretanto, em 1937, com o golpe do Estado Novo, que instalou o governo ditatorial liderado por Getúlio Vargas, os eleitores foram proibidos de votar. Não podiam votar nem mesmo para as eleições parlamentares, porque o Congresso havia sido fechado por Vargas quando instalou a ditadura. Com o fim da ditadura de Vargas, no final de 1945, o Brasil novamente voltou a ser uma democracia, e as eleições diretas voltaram a acontecer. A Constituição de 1946 garantiu as eleições diretas para os cargos eletivos. O eleitor poderia votar para o presidente e para a vice-presidente. Isso gerou alguns casos curiosos, como na eleição de 1955, quando João Goulart foi eleito vice-presidente, recebendo mais votos que Juscelino Kubitschek, eleito presidente. Em 1960, João Goulart foi novamente eleito vice-presidente, enquanto Jânio Quadros foi eleito presidente. Em 31 de março de 64, novamente o Brasil era alvo de um golpe de Estado. Militares e civis depuseram João Goulart da presidência e instalaram uma ditadura que durou 21 anos. Durante esse período, as eleições presidenciais tornaram-se indiretas, ou seja, o Congresso reunido em colégio eleitoral escolheu 5 presidentes militares que ocuparam o poder durante a ditadura. A Constituição de 1888 retornou os direitos individuais, as liberdades democráticas às eleições diretas. No ano seguinte, os eleitores puderam votar para presidente, algo que não acontecia desde 1960. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva disputaram as primeiras eleições diretas no segundo turno. Collor foi eleito presidente e entrou para a história como o primeiro civil eleito democraticamente logo após o golpe de Estado de 1964. Desde 1996, as eleições acontecem pelo meio eletrônico. O eleitor digita o número do candidato na urna eletrônica e finaliza o processo ao clicar no botão confirma. Dessa forma, agiliza-se o processo do voto. E em poucas horas após o término da votação, o resultado já é divulgado pelo TSE. Apesar de alguns questionamentos na Justiça quanto à segurança das eleições pelo voto eletrônico, a Justiça Eleitoral atesta a idoneidade da urna eletrônica. A ascensão das redes sociais em meados da década de 2010 tornou-se um grande instrumento de propaganda eleitoral. O candidato cria uma página em alguma rede social e divulga suas ideias e seu material de campanha e dialoga diretamente com seus eleitores. E me conta aqui nos comentários o que você achou e não esquece de dar o like e me siga para mais conteúdos como esse. Valeu e até a próxima.